Quero convidá-los para abrir novamente a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 19. Já foi lido esse texto na nossa liturgia, uma doce coincidência, e nós vamos tratar acerca daquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 3, verso 14 até o 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o nome de Cristo, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Venha nos encher como já cantamos aqui. Venha nos iluminar para que possamos compreender a sã doutrina e nos ajudar a aplicá-la na nossa vida. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muitos de nós, quando éramos crianças, tínhamos os nossos super-heróis. Os homens, alguns fortes e poderosos. As meninas, geralmente, alguma figura, alguma boneca, talvez a Barbie. Quando nós entramos na adolescência e na juventude, somos marcados por personagens reais. E aí alguns de nós nos tornamos ídolos desses personagens. Cantores, artistas, pessoas que estão aí no meio do entretenimento. Mas quando nós chegamos à fase adulta, talvez acontece a tentativa de nós sermos os nossos próprios ídolos, ou agora nós somos os super-heróis da história. E algumas pessoas levam isso muito a sério e acham que a busca pelo poder, a busca pelo status, pode trazer para ela essa ideia de que ela está sobre os outros, de que ela está num patamar superior. E há então uma fome, uma ânsia pelo poder, quer seja ele intelectual, político, empresarial, comercial, financeiro. E hoje nós vivemos um período muito interessante. O período onde está acontecendo uma revolução tecnológica, e essa revolução tecnológica está se atrelando ao consumo. Por exemplo, a revista Exame dessa semana traz na sua capa uma chinesa dentro do metrô, com uma tela enorme na lateral do metrô, vários produtos do supermercado, e ela com seu iPhone, comprando os produtos que ela quer que chegue na sua casa naquele dia, logo depois que ela chegar. Ela pode fazer a compra do supermercado dentro do metrô. A reportagem diz que essa tecnologia já está chegando no Rio de Janeiro no metrô. Eu acho que isso foi uma piada, mas quem sabe um dia, né? Está tudo tão rápido. A verdade é que tecnologia e consumo se amarraram. E como está fácil consumir hoje? Como está fácil adquirirmos coisas pelos smartphones? Por exemplo, o Walmart lançou um programa, o Walmart é a maior varejista do mundo, lançou um programa para celulares, para smartphones, que você pode, quando entrar no supermercado no Walmart, ele já vai disparar no seu celular os itens que você sempre compra, os valores desses itens e aonde os itens estão no supermercado. Por que isso? O título da revista é Todo Poder ao Consumidor. É claro que nós gostamos dessa ideia de sermos bem servidos, mas eu não quero falar de nenhum desses tipos de poder hoje pela manhã. Eu quero falar de um outro tipo de poder
Eu quero falar do poder espiritual. Talvez um tema não trabalhado com exaustão dentro da igreja tradicional, mas os pentecostais gostam muito desse tema do poder espiritual. Só que às vezes esse tema é abordado de maneira equivocada. Você, em alguns lugares, vai ter poder espiritual se a sua oração é mais alta que as outras, se você fala em outras línguas, ou línguas estranhas, você é um poderoso espiritualmente se a sua oração ela é respondida, e aí começa a acontecer uma procissão na sua casa, porque quando você ora as coisas acontecem, ou talvez porque você se tornou um vidente evangélico, você vai na casa de alguém e essa pessoa diz o que vai acontecer futuramente com você. Existem algumas marcas de poder espiritual que não é disso que o texto está falando, e muito menos a Bíblia trata poder espiritual dessa forma. Poder espiritual não precisa de uma vitrine para ser visto, cobiçado e aplaudido. O poder espiritual ele acontece no ambiente do coração. E nós vamos tratar desse tema. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que, por coincidência ou não, como todas as outras igrejas às quais Paulo direciona as suas cartas, uma igreja que tem problemas. Todas as igrejas têm problemas por uma razão simples. São igrejas formadas por homens, por mulheres que têm problemas, que se ajuntam e que agora têm a disposição e a missão de amar uns aos outros. Mas Paulo está escrevendo para essa igreja na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade poderosa na época do Império Romano, principalmente ali na Ásia Menor. Ela era uma província romana, um grande centro político, comercial e educacional, comparada com a Alexandria do Egito. Tinha lá na cidade uma das 8 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, que é a deusa Diana. Então, além de tudo isso, era uma cidade com uma frequência turística também muito alta. Possivelmente foi o primeiro lugar que a igreja evangélica foi instalada por Priscila e Áquila, é um casal que acompanhou Paulo na segunda viagem. O apóstolo Paulo, entendendo a importância dessa cidade, e direcionado por Deus, ele fica ali 3 anos ensinando as doutrinas básicas da fé cristã. Eles começam a desvirtuar do caminho de Cristo, com dando uma ênfase muito grande às genealogias do Antigo Testamento, porque era uma igreja constituída por gentios e por judeus. Todo mundo, para o judeu, todo mundo que não é judeu é gentil. Então, haviam ali judeus e gentios naquela igreja, e os judeus estavam dando uma ênfase na genealogia do Antigo Testamento, criando algumas fábulas. Por isso Paulo manda Timóteo, seu discípulo na fé, para pastorear aquela igreja. Timóteo pastoreou ali por 1 ano e meio aproximadamente, tratando especificamente dessa questão. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, nós temos Jesus Cristo pedindo para João escrever uma carta para a igreja de Éfeso. E nessa carta, Jesus diz para aquela igreja que ela deveria voltar ao primeiro amor. Ela tinha se distanciado do primeiro amor. Por quê? Porque estavam acontecendo problemas, divisões entre os irmãos da igreja. E aí nós temos então agora a carta em si, que é dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, um bloco doutrinário, e o segundo, um bloco prático. Capítulo 1 a 3, Paulo está tratando dos elementos essenciais da doutrina cristã, e do capítulo 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da vida prática, como devemos nos comportar como povo de Deus. Toda igreja precisa de firmeza doutrinária, nós precisamos saber naquilo que cremos, precisamos conhecer a palavra de Deus, e precisamos testemunhar o nome de Jesus lá fora. A doutrina a gente aprende aqui, aprende nas nossas devocionais em casa, e lá fora nós somos chamados para dar testemunho, para viver esse evangelho. E a carta está dividida nesses 2 blocos. E os dois elementos, tanto a vida fundamentada na palavra, como uma vida de testemunho, a ortopraxia, e a ortodoxia referindo-se à doutrina, ortopraxia se referindo à prática, nós encontramos através do poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos concede poder para vivermos fundamentados na palavra e para vivermos uma vida de testemunho. Por isso eu quero propor para você o seguinte tema: o poder do Espírito Santo na consagração. O poder do Espírito Santo na consagração. O tema da nossa igreja para 2014 é o meu coração consagrado a Deus.
nós só conseguiremos consagrar o nosso coração a Deus por meio do poder do Espírito Santo. Quando acontece o Pentecostes, nós temos ali o derramamento do Espírito, e esse derramamento é exatamente o poder, a força que Deus nos concede por meio do seu Espírito para conseguirmos viver a proposta que Ele expõe. Deus estabelece uma proposta de vida para nós, e nós só vamos ter condições de caminhar nessa direção quando o Espírito Santo nos capacita com o seu poder. Por isso, o poder espiritual, de acordo com o texto, é manifestado quando gera unidade. Meus queridos, uma das consequências da queda foi o rompimento. A queda nos rompeu com Deus. A queda quebrou a relação do homem com Deus. E uma vez que nós nos rompemos com Deus, nós também nos perdemos nos nossos relacionamentos com o próximo. Como é difícil relacionar. Como é difícil o trato de marido com esposa, de pais com filhos. Como é complicado, complexo o trato no nosso trabalho, com o nosso chefe, ou talvez do chefe com o funcionário. Nós temos aí uma rede de leis que direcionam, que regem essa questão aí fora, no mundo empresarial. Por quê? Porque é muito complexo. As relações são difíceis de serem estabelecidas com sinceridade, com honestidade, com verdade. Por quê? Porque com a queda, nós quebramos a relação com Deus, e essa quebra trouxe consequência para as demais relações. E eu pergunto para os irmãos, será que isso é diferente dentro da igreja? Não. A igreja também não está imune a essa dificuldade de relacionamento, por inúmeras razões. Uma delas é pelo próprio pecado. A segunda é porque nós somos diferentes. Olha só, nós temos, frequentando aqui na nossa igreja, crianças que não completaram nem um ano. Nós temos pessoas que estão na adolescência, juventude, vida adulta, cada uma criada no seu contexto específico, com seus valores, com seus critérios, e nós precisamos conviver nessa irmandade, chamar um ao outro de irmão, e entender que nós estamos agora entrelaçados por um amor, que é o amor de Cristo, e não há possibilidade alguma de nos desconectarmos uns dos outros. Amém? Eu tenho uma outra notícia. Isso é por toda a eternidade. E aí o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo, por esta causa. O problema que está acontecendo ali é exatamente um problema de divisão, porque o judeu, irmãos, o judeu que convertia a fé cristã, ele tinha muita dificuldade de acreditar que o evangelho era para o gentil também. O judeu, ele esperou a vinda do Messias por milênios. O Messias vem, Jesus, aqueles que creram em Jesus, o judeu convertido, ele entendeu que Jesus era o rei dos judeus, era o Messias prometido. E agora surge uma notícia que diz que do mesmo jeito que Jesus é rei para o judeu, Jesus pode ser rei e senhor para qualquer pessoa da terra. E o judeu diz, não pode, ele é o nosso rei, o judeu convertido. E os gentios dizem, não, mas eu também creio nele como meu salvador. E aí você percebe que as igrejas do Império Romano, do mundo gentil, ela está composta por judeus, porque os judeus estavam espalhados pelo império, e eles convertiam e iam para a igreja cristã agora, e gentios também convertiam, e eles conviviam no mesmo ambiente, e isso estava gerando alguns conflitos. Em Éfeso isso estava tendo problema. Por isso o apóstolo Paulo diz, por esta causa, ou seja, em nome da unidade, porque agora nós somos o povo de Deus, por esta causa eu me humilho, eu me ajoelho diante do Pai. E aí o apóstolo Paulo toca no assunto, de quem toma o nome toda família. Para o judeu, família é só o irmão de sangue, é só o irmão de pátria. Todos os judeus, todos os israelitas, para eles são filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai. Agora, vem o apóstolo Paulo dizendo, não, Abraão não é só o pai da fé dos judeus, Abraão também é o pai da fé dos gentios. Meus queridos, nós temos valores na vida. Eu tenho valores na vida, você tem. E nós nos sentimos profundamente ofendidos quando alguém toca em coisas que para nós são valiosas demais.
A crise que está acontecendo aqui é essa. O apóstolo Paulo está colocando em xeque um valor que os judeus cristãos tinham e que precisava ser tratado. Paulo está dizendo: vocês estão errados com esse sentimento. A fé em Cristo agora é para todos. E trazendo para os nossos dias, a fé em Cristo é para todos. A fé em Cristo é para a criança, por isso que a igreja precisa estar preparada para receber as crianças e cuidar bem delas, porque delas é o reino. A fé cristã é para os adolescentes. A igreja precisa acolher bem os adolescentes, e a igreja precisa manifestar ternura e carinho pelos adolescentes. Se o mundo diz que eles são aborrecentes, que eles são pessoas que não têm condições de se estabelecer com naturalidade em nenhum ambiente, a igreja está dizendo para eles: é aqui que nós manifestamos o amor de Deus para com vocês. Igreja é lugar para jovens, igreja é lugar para adultos, igreja é lugar para gente que está estraçalhada por uma história, por uma biografia, machucada. É aqui que você vai encontrar lugar para amar e ser amado. Essa é a fé cristã. Essa é a essência do que Paulo está tratando. A igreja não é das pessoas que afundaram ou afundaram. A igreja não é das pessoas que a começaram um dia. A igreja presbiteriana do Brasil não é de Ashbel Green Simonton. É? Só para quem talvez não se lembra, foi ele quem fundou a igreja presbiteriana do Brasil. Nós não somos proprietários da igreja. Quem é o proprietário? É Cristo. Então, a partir de Cristo, a igreja precisa andar em unidade. Isso que Paulo está ensinando. Toda a família, nós somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Uma igreja, ela é marcada pelo poder do Espírito, quando ela caminha unida na diversidade. Paulo fala isso também aos Coríntios. A igreja de Corinto, essa questão era bem mais complicada. E Paulo vai dizer para eles: olha, nós não temos que ser iguais uns aos outros. Eu não tenho que pensar como você, você como o outro. Nós pensamos diferentes. Mas acima dos nossos pensamentos, opiniões e vontades, existe a vontade do nosso soberano Deus, o dono da igreja. Por isso, unidade na diversidade. Paulo se mostra em submissão e faz uma oração trinitária. Nós temos nesse texto a figura do Pai, do Filho e do Espírito. E quando ele diz: mas agora... Aliás, Paulo diz que toda a família aqui inclui os gentios. Somos todos uma família e a saúde dessa família depende da unidade, do quanto amamos uns aos outros. E tem uma parte no versículo que nos chama a atenção, quando ele diz: olha só, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a... Meus amados, nós somos uma família, mas não é a família da igreja presbiteriana da Gávea apenas. A nossa família é maior. A nossa família está no presbitério do Rio de Janeiro, que compõe várias igrejas presbiterianas, mas a nossa família é maior. Ela se estende à igreja presbiteriana do Brasil, quase 1 milhão de membros, mas a nossa família é maior. Ela se estende a todos os evangélicos do país, que creem no nome de Jesus, mas ela é maior ainda. Ela se estende a todos aqueles no mundo que confessam Jesus como Senhor. Mas o texto diz que ela é maior ainda. Ela se estende àqueles que creem sobre a terra, mas também se estende àqueles que já morreram em Cristo. Olha o que diz o texto: tanto nos céus como da terra. Temos uma família imensa, uma família diferente, uma família, cada parte, cada lugar com as suas peculiaridades, com as suas singularidades, mas estamos unidos num mesmo amor, estamos unidos numa mesma fé, estamos unidos no mesmo Cristo, o único que vai nos conceder a vida eterna, nos concede a vida eterna. Por isso, unidade é uma marca de quem busca o poder espiritual. Unidade é uma marca. Essa unidade ela acontece entre casais. Essa unidade acontece pais com filhos e filhos com pais. Essa unidade acontece na igreja. Essa unidade acontece aonde você está, porque você agora está conectado a outros irmãos de fé que caminham junto com você. Mas o poder espiritual, ele não trata apenas dessa questão externa, aqueles que estão ao meu redor. O poder espiritual também é manifestado quando foca no coração, no interior. E o versículo 16 vai falar sobre isso: para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A boca fala o que o coração está cheio. As nossas reações, a maneira que nós nos comportamos, aquilo que falamos, os nossos pensamentos, tudo isso é consequência de um conteúdo que estamos adquirindo ao longo da nossa jornada de fé. Tudo isso é reflexo dos valores que nós estamos depositando no âmago do nosso ser, no centro do nosso ser. E coração, interior aqui, a ideia é exatamente essa. Nós estamos construindo a nossa história, nós estamos construindo a nossa vida, a nossa biografia. Está passando. 10 anos, 20 anos, 30, 40, está passando a nossa história. E a grande pergunta que o apóstolo Paulo faz através desse texto para nós é: quais são os valores que nós temos lançado para dentro do nosso coração? Como está esse nosso mundo interior? E meus queridos, uma outra realidade da nossa época, do nosso tempo, é o quanto de informações externas que existem para roubar a nossa atenção. Quantas luzes para nos chamar, para nos prender, nós não conseguimos um tempo sequer para olharmos dentro da nossa própria alma e vermos como as coisas andam ali. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como você tem desenvolvido a sua noção de quem você é? Obrigado. A sua noção de quem você é, feito um check-up dos valores que você está depositando aí dentro. O apóstolo Paulo diz que a conversa de Deus conosco, ela acontece no coração. Deus deseja manifestar a sua glória no seu povo. Deus quer abençoar você e esta igreja. Deus fornece poder para fortalecer você. O Espírito Santo foi implantado dentro da sua alma. O trabalho do Espírito acontece no nosso coração. Irmãos, é ali que nós precisamos nos assentarmos com tranquilidade, no nosso quarto, como nos instruiu o nosso Senhor Jesus Cristo, sem o barulho em volta, sem as luzes tentando nos chamar a atenção, você e Deus, e começar uma caminhada para entender o que está certo, o que está errado, como estão as coisas aqui dentro. Precisamos fazer um check-up constante da nossa espiritualidade. Deus, quais são os valores que eu tenho investido na minha vida? Espírito Santo, fale ao meu coração. E claro que se o Espírito Santo habita em você, ele vai apontar as áreas que precisam ser tratadas. Por isso é importante a doutrina. Por isso que é importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras, porque ela é o elemento que o Espírito usa para apontar em nosso coração aquilo que precisa ser tratado. E nós precisamos tomar a palavra de Deus como luz e fazer com que ela aponte no nosso coração, no nosso mundo interior, aquilo que está danificando a nossa relação com Deus. E quando a palavra então aponta, nós pedimos ao Espírito Santo poder para nos ajudar naquela área, para limpar o nosso coração, aquela sujeira, aquela transgressão, aquilo que nos impede de viver uma vida de consagração. Por isso que quando nós focamos no interior e começamos esse trabalho fortalecido com o poder do próprio Deus, do Espírito Santo, surge uma pergunta: mas qual é o elemento que eu preciso checar dentro do meu coração, da minha alma, para ver se eu estou próximo ou distante de Deus? Qual é o elemento que existe para eu perceber se eu estou tendo uma vida progressivamente consagrada ou não? Versículo 17 vai nos responder. Olha o que ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O elemento, ou pelo menos um dos elementos, que vai expressar o quanto eu estou no caminho da consagração, o quanto o meu coração está curvado diante de Deus, é o quanto nós temos ideia de que Cristo faz dele a sua morada. E aqui nós podemos tomar a ilustração de uma residência, de uma casa, de um apartamento.
Apartamento é lugar da gente sentar em família, jantar, almoçar, tomar café juntos, conversar, brincar. É lugar de nós termos intimidade com as pessoas próximas das nossas relações. Tenta imaginar o seu coração como sendo um apartamento confortável. E numa poltrona está sentado o Espírito de Deus aguardando você se aquietar para bater um papo, para conversar, para dialogar sobre as questões da alma. E a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo sentado nessa poltrona confortável fica nos vendo passando de um lado para o outro, parecendo quem? Marta, não é? Marta, que corria de um lado para o outro, e Jesus fala: Marta, você precisa fazer como Maria, aquiete-se, assenta, vamos conversar. O Espírito de Cristo nos convida para um diálogo, para uma conversa. E vocês já perceberam que nós às vezes só falamos. Em algum momento nos ensinaram que oração é só falar. Não, oração é ouvir. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando você ora, o que você fala para Deus? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Aí perguntaram para ela: então, quando você ora, o que Deus te fala? Ele não fala nada, eu só falo. O que Madre Teresa quis dizer com isso? A oração, às vezes, é mais do que falar, é mais do que ouvir. Já percebeu que grandes encontros necessariamente não precisam ser feitos com falas? Existem olhares que expressam e comunicam muito mais do que palavras. Existem sentimentos que traspassam a alma de um e a alma de outro, que necessariamente você não precisa verbalizar aquilo. Qual foi a última vez que você teve uma experiência assim com Deus? Uma experiência de se deleitar na presença dEle, de dizer: eu não quero sair daqui, está bom demais. Como um papo com um grande amigo. Cristo é o dono da casa, Ele é o dono do seu coração. Pela fé, o amor dele foi arraigado e alicerçado. Calvino vai dizer que aquele que crê em Cristo, aliás, aquele em quem Cristo habita, não pode sofrer nenhuma carência. Se Cristo habita em você, você não pode ter carências, porque a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Meu coração transborda de amor. Essa é uma das canções antigas, porque Cristo faz do nosso coração a sua morada. O fruto dessa habitação de Cristo é o amor. O amor precisa estar arraigado na mente, alicerçado como um edifício seguro e inabalável. Olhe para o seu interior e veja quanto Cristo realmente está sendo proprietário desse seu coração, e o quanto você tem prazer na companhia dele, para sentar e ter conversas doces e agradáveis com aquele que você considera ser o Senhor da sua alma. Em último lugar, o poder espiritual é manifestado quando é promovido no amor de Cristo. Não é qualquer amor, é no amor de Cristo. Olha o verso 18: a fim de poder descompreender com todos os santos. Paulo enfatizando a universalidade, ou seja, tem crentes espalhados por toda a terra, a fim de poder descompreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos mergulhar no relacionamento com Deus. Nós precisamos descobrir a profundidade do amor de Deus para conosco. Às vezes nós nos satisfazemos com o superficial, às vezes nós nos contentamos com o pouco, mas o convite para esse ano de consagração é um convite para mergulhar mais fundo na sua intimidade com Deus. O propósito
não é apenas entendermos de maneira cognitiva que um dia Jesus morreu numa cruz, perdoou os meus pecados, que maravilha, agora eu vou para o céu. Não. É entender as dimensões desse amor. É entender a profundidade desse amor, a largura, a altura. E a partir daí, nós aumentarmos a nossa devoção, a nossa alegria, o nosso entusiasmo por nos pertencermos àquele que é o Senhor das nossas almas. De acordo com outro comentarista, William Hendrickson, o sublime ideal é alcançar o pleno conhecimento da profunda afeição de Cristo, sua ternura autossacrificial, a sua compaixão ardente e as suas maravilhosas manifestações. Deus é amor, e Deus revela o seu amor através de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você precisa se ater aos detalhes, quando Jesus Cristo demonstra o seu amor às pessoas. Jesus demonstra o seu amor aos aflitos, aos necessitados. Jesus demonstra o seu amor a homens ricos e poderosos. Jesus era atencioso. Jesus acolhia pessoas. E Jesus continua nos acolhendo. Jesus vem ao mundo para revelar o grande amor do Pai. Amor que é manifestado na cruz, com o Cristo ensanguentado, porque foi a maneira que Deus escolheu para dizer para você que está aqui dentro hoje: eu te amo. Mas como o Senhor prova o seu amor por mim? E Deus só diz uma coisa: olha para a cruz. E nós precisamos entender a profundidade do Cristo ensanguentado, porque só assim nós teremos um coração verdadeiramente consagrado. O Espírito que habita no interior dos que têm fé nos convida para aprofundar nesse conhecimento. Esse é o caminho da consagração. E o texto vai apontar que o ápice da consagração acontece quando a compreensão progressiva e persistente do amor de Cristo nos leva a ser tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe como a plenitude de Deus se manifesta em nós? Quando nós desaparecemos da cena. Não tem como eu mesmo e Cristo ocupar o mesmo trono. Existe um trono na nossa alma, e só um assenta nesse trono, ou você ou Cristo. E para Cristo assentar, nós precisamos sair e dizer: toma, o meu coração está consagrado ao Senhor, a minha vida é tua. Quando nós tomamos essa decisão, nós buscamos a plenitude de Deus, que será alcançada somente na segunda vinda. Plenitude de Deus é o pleno governo dele em todos os aspectos da nossa existência, glorificando a Cristo com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os humildes de espírito, os bondosos. Essas características precisam aparecer na nossa vida, para que Cristo se manifeste em nós e fique comprovado, tanto pela doutrina bíblica como pela nossa prática, que quem reina em nossos corações é o Senhor. E quando Ele reina, nós nos tornamos pessoas poderosas espiritualmente. O poder para o crente não está nele. O poder para o crente está naquele que é o seu dono, quando ele reconhece. Quero concluir dizendo que existe uma teia de oportunidades para exercer poder nos nossos dias. Pessoas estão querendo galgar posições de destaque, pessoas estão querendo, sonhando em ter também destaques no mundo intelectual. A soma da tecnologia com o consumo deseja promover uma sensação de que você realmente está no controle, de que você realmente tem poder. A ascensão da classe média no Brasil está gerando um clima nacional, onde eu agora posso. E o Espírito Santo de Deus vem para dizer, vem dizer para você nessa manhã, que quem pode é Ele. E Ele quer fazer uma grande obra no seu coração. O poder não é seu, o poder é dele. Nós devemos nos curvar e devemos consagrar a Ele a nossa alma e a nossa vida. Unidade ocorre com transformação interior do Espírito, direcionando o nosso coração para Cristo. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. E uma vida marcada pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito, ela tem unidade
Uma vida marcada pelo poder do Espírito, ela também tem um foco na realidade interior, e uma vida marcada pelo poder do Espírito, ela também está atenta ao amor de Cristo. E que nós sejamos crentes, cheios do poder do Espírito de Deus. Amém? Queria pedir a ajuda dos irmãos para cantarmos novamente o cântico Enche-nos Espírito. Esse cântico também já foi cantado na nossa liturgia, mas vamos fazer dele uma oração. Paulo está orando nesse texto, e agora eu quero convidar você também para fazer essa oração. Ore cantando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus encha você. E preste atenção na letra, porque ela vai expressar exatamente aquilo que falamos. Nós somos os menores, Ele é o Rei, Ele é o poderoso.